Muito bem, povo de Deus, que a graça e a misericórdia do nosso Deus esteja sobre a vida de todos. Hoje é terça-feira, dia 16 de setembro de 2025. Bom dia para todos, você que vai estar conosco nesta manhã e você que mais tarde vai estar acessando aí os nossos canais do Facebook, como também do YouTube, né? E estará junto conosco aí. Nós estamos realizando esse estudo do livro de Atos dos Apóstolos, né? Eu particularmente tenho aprendido muito aqui através desse estudo, tem abrido nosso entendimento acerca da palavra, acerca do Evangelho de Cristo, né? E a gente tem feito aí um paralelo, um comparativo com o Evangelho que se prega nos dias de hoje e o Evangelho bíblico, né? E hoje nós vamos continuar aqui dando continuidade, né? Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26, né? Espero que estejam tudo bem com todos, né, que estão assistindo ou que vão assistir esta live. Espero que esse final de semana tenha sido de bênçãos na sua vida, de fortalecimento. Nós tivemos aqui um culto no domingo abençoado, né, de renovação, derramamento do Espírito Santo. E hoje é terça-feira, estamos aqui orando para que o agir de Deus venha sobre a vida das pessoas, né? Daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso, mas agora nós vamos estar aqui, né, meditando aqui nessa mensagem. Na sexta-feira, que foi o último dia que a gente demos o estudo, né, nós falamos sobre Pedro e João em Samaria, né? Ali o Filipe tinha vindo na frente, pregado a palavra, as pessoas se converteram, se batizaram nas águas. E Pedro e João foram lá em Samaria para rogar a Deus pelo Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas, né? Que eles recebessem também o Espírito Santo. Tivemos também o episódio de Simão, né? Aquele que era o mágico, se converteu, depois queria dar dinheiro a Pedro para receber o dom também, né? E aí Pedro disse que ele não fazia parte daquele ministério, né? E hoje nós vamos falar sobre Filipe e Eunuco, né? Filipe, ele estava sendo muito usado por Deus, e desse momento aqui, Filipe, ele se encontrou com Eunuco, né? Vamos ver como que foi isso aqui, para a gente aprender mais. Pai amado, querido, fala conosco através da tua palavra e nos ensina, meu Deus, o teu evangelho, em nome do Senhor Jesus. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul. Nós estamos aqui em Atos, capítulo 8, versículo 26, tá? Então o anjo do Senhor falou a Filipe para que ele fosse para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha descendo. Ele se levantou e foi. Então o anjo do Senhor deu uma direção para Filipe e para essa região do sul, né? Ali de Jerusalém a Gaza. Muito bem. Eis que o etíope Eunuco, alto oficial de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta
e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, que Espírito? Espírito Santo, né? A Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-no. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: corresponde o que vem lendo? Ou seja, aliás, compreende, né? Não é corresponde, é compreende o que vem lendo? Perguntou Filipe ao eunuco, né? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então você está vendo aqui bem claro que o eunuco não sabia que Isaías estava falando acerca do Senhor Jesus, né? E ele queria saber, ele queria conhecer, ter conhecimento daquela palavra. E pediu agora a Filipe que o explicasse, o ensinasse. Então, diz mais assim, ó: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus, né? Anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crê de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, você vê duas coisas importantes, né? Ele queria saber o que ele disse: olha, tem aí a água, o que me impede de ser batizado? Significa que ele estava crendo naquilo que Filipe, né? Filipe estava ensinando da parte de Jesus, né? Então, isso mostra o seguinte: quando é que a pessoa se batiza? Quando ela crê nos ensinamentos que estão ensinando da parte de Jesus para ela. Não é quando ela recebe bênçãos. Não são bênçãos que levam a pessoa a se decidir a se batizar, a se converter, mas é ela crer nos ensinamentos que estão ensinando para ela acerca de Cristo Jesus, né? Que ele veio, que ele ressuscitou, e qual foi a missão dele? Era se entregar para reconciliar as pessoas com Deus, e todo aquele que se batizasse, cresce, ia passar a ter a vida eterna, né? Então Filipe, ele diz: eis que a água, aliás, o eunuco, né? Eis que a água
né? Está aí, o que me impede de ser batizado? Então Filipe respondeu, é lícito se você crer, ou seja, você precisa crer, você precisa crer em Cristo, você precisa crer no Senhor Jesus, de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. O eunuco não conhecia ainda, mas quando ele passou a ter conhecimento do Senhor através de Filipe, ele passou a crer que Jesus era o Filho de Deus, né? Então, mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Por que tem pessoas que não se batizam, mesmo estando dentro da igreja? Porque ela não crê em Jesus. Porque quando ela passa a crer em Cristo Jesus, nosso Senhor, ela crê que Jesus é o Filho de Deus, ela se batiza, ela se entrega a Cristo, Senhor. Tem gente que fica dizendo assim, eu estou me preparando, isso é conversa fiada. Não existe preparação, existe crer ou não crer. Enquanto a pessoa estiver apegada a este mundo, aos costumes, ao pecado, e não quer largar aquilo, significa que ela não crê ainda em Cristo Jesus. Mas quando ela decide largar tudo e diz, agora eu vou me batizar, porque ela está crendo em tudo que o Senhor Jesus veio fazer aqui neste mundo para resgatar ela de volta para o Pai. Então, Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, olha só que glorioso, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, alegre, né? Porque ele viu ali Deus em todos os sentidos, né? Ele viu que Deus colocou aquele homem, aquele servo dele no caminho dele, só para que ele tivesse o conhecimento de Jesus Cristo, só para que ele se rendesse a Cristo Jesus. E às vezes o homem de Deus é enviado a alguns lugares, guiados pelo Espírito Santo, só por causa de uma pessoa. Né? Às vezes a pessoa não entende o que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo nem sempre é a multidão, mas às vezes o Senhor envia o servo dele só por causa de uma pessoa, para que aquela pessoa possa crer, possa se batizar, possa se entregar ao Senhor, né? E a partir desse momento, Filipe foi arrebatado pelo Espírito, né? E ele já se encontrava agora em outro lugar, em outra cidade, né? É coisas sobrenaturais que nos nossos tempos, talvez muitos de nós não temos assim um conhecimento que isso sucedeu, né? Com alguém, né? Mas naquela época aconteceu. Mas Filipe veio achar-se em Azoto. Olha só, ele já estava em outro lugar, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, ele foi levado, arrebatado, né? Não me pergunte como, né, isso aconteceu, como isso foi possível, dele estar numa cidade e daqui a pouco ele desapareceu após o batismo do eunuco. Ele desapareceu, no versículo 39 retrata bem isso, quando saíram da água, o Espírito do Senhor o arrebatou, ou seja, ele não pegou carona, ele não foi andando a pé,
Não. O Espírito do Senhor o arrebatou. Ou seja, tirou ele daquele lugar, daquela cidade, e levou ele para Osoto, outra cidade. Agora, ele já se achava em Osoto. E ali ele continuava o quê? Evangelizando, pregando a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Então você vê como o Evangelho, ele é algo muito mais do que as pessoas pregam aí, né? De oferecer benefícios para as pessoas. O Evangelho, gente, é poder de Deus. Imagine o servo do Senhor aqui foi levado pelo Espírito, porque no começo dessa mensagem a palavra diz que um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, né? Então a Bíblia diz que ele se levantou e foi. Aqui o anjo do Senhor disse para onde ele tinha que ir, e ele foi. E agora o Espírito do Senhor o arrebatou, levou ele para outra cidade. Ele já se achava em outra cidade agora, né? Que são coisas sobrenaturais. Então significa o seguinte: e quando nós deixamos o Espírito de Deus tomar a frente da nossa vida, ele nos leva às pessoas certas, aos lugares certos, né? Ele que guia a nossa vida. O problema de muitas pessoas hoje, das coisas para a vida dela não dar certo, não acontecer, é porque elas não deixam Deus guiar ela. Elas não deixam o Senhor guiar, e muitos ficam se queixando, né? Porque estão levando uma vida difícil, de doenças, de dores, sabe? Reclamando disso, daquilo, porque as pessoas não estão deixando Deus guiar ela, não estão deixando o Espírito Santo. Você vê que lá no livro de Apocalipse tem as cartas, né? E no final das cartas sempre diz o quê? Né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, as pessoas, muitas pessoas hoje, não estão deixando o Espírito de Deus guiá-las. Inclusive até pregadores, até servos do Senhor. Então nós temos que sempre perguntar ao Espírito Santo: nos guia a nossa vida, guia os nossos passos. E talvez você que está me ouvindo agora é um servo do Senhor, e às vezes o Senhor quer te levar num lugar que só tem uma pessoa, né? Num determinado lugar que só tem uma pessoa lá, mas para você ir lá pregar, para você ir lá anunciar Cristo Jesus, né? Talvez não é a multidão, mas aquele lugar ali tem aquelas pessoas que o Senhor quer que você pregue para ela, que o Senhor quer que você, sabe, prepare a alma dela para, sabe, o momento que o Senhor for tomá-la, for levá-la. E às vezes o Senhor quer, por isso que a gente tem que procurar ser sensível à voz do Espírito de Deus, porque quando nós somos sensíveis à voz do Espírito de Deus, nós realmente vamos fazer aquilo que o Espírito Santo, ele quer que nós venhamos fazer. Nós não venhamos fazer coisas da nossa cabeça, sabe? Coisas do nosso ego, ou inventar coisas, ou imaginar coisas. Nós temos que deixar o Espírito de Deus guiar a nossa vida. Diga glória a Deus. Então deixe o Espírito Santo te guiar. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Pede ao Espírito de Deus para conduzir você, para que você de fato conheça a vontade do seu Senhor, para que você seja um instrumento na mão do seu Senhor.
Fala, Senhor, me guia a minha vida, guia os meus passos. E se você de repente está num determinado local ou lugar que você não se sente bem, peça uma direção ao Espírito Santo. Fala, Senhor, não estou me sentindo bem nesse lugar aqui. Tenho visto algumas coisas que não condiz com a tua palavra. Peço uma direção ao Espírito Santo para você congregar numa igreja biblicista que prega o Evangelho, que ensina o Evangelho de Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos orar. São 10 horas, e 20 minutos. E na quinta-feira nós vamos dar continuidade a esse estudo, falando sobre a conversão de Saulo, ok? Pai amado, querido, estamos em Tua presença, Pai. Louvado seja o Teu nome. Engrandecido seja o nome do Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, Pai, dividindo a Tua palavra, aqueles a quem interessar, Pai. Porque a glória do homem não está nos bens que ele possui. A glória do homem está em conhecer a Deus, em fazer a sua vontade, em viver de acordo, meu Pai, com a Tua direção. Pai amado, abençoa todos que oram conosco. Essa pessoa que preparou aí seu copo com água, o Senhor abençoe, Pai, a sua vida, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, seu casamento, seus filhos, abençoa o seu local de trabalho, Senhor, abençoa o seu dia a dia, meu Deus. Essa pessoa que tem contado contigo, está passando por lutas, está passando por dias difíceis, mas que o Teu Espírito, Pai, venha guiá-la, venha conduzi-la, venha dar força a essa que teve uma perca, Pai, do ente querido, e se encontra fragilizada, se encontra, meu Pai, triste, abatida, mas que o Teu Espírito venha consolá-la, que o Teu Espírito venha dar força, venha dar bom ânimo, venha dar coragem, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu abençoo a todos que oram conosco neste momento, Pai, que o Teu poder, que a Tua presença chegue na vida de todos, que uma vida nova, Pai, chegue para a vida desta pessoa. Meu Deus, consagra também este copo com água, este meu amigo e minha amiga, coloca quando ela beber desta água, seja um santo remédio para a cura, libertação, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga glória a Deus. Povo de Deus, beba da sua água aí e receba o poder de Deus na sua vida. Graças a Deus, povo de Deus. Olha, nós vamos ficando por aqui. Hoje nós estamos aqui no nosso templo, aqui na Avenida A, ao lado do Hortifruti, aqui no quilômetro 32, estamos aqui hoje orando, pedindo para que o Senhor derrame o agir dele na sua vida. É a terça-feira do agir de Deus. Então, se você quer o agir de Deus na sua vida, ainda dá tempo às 15, às 19 horas, de você estar conosco aqui buscando o poder de Deus, o agir de Deus para a sua vida, tá ok? E agindo Deus, quem impedirá, não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus na sua vida, tá ok? Olha, se você puder, compartilhe essa live, envie para mais pessoas. Na quinta-feira vamos estar dando continuidade às 10 horas da manhã aqui no nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos, tá ok? Olha, que a graça de Deus e a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de todos. E se você é uma pessoa que tem nos assistido aqui pelas nossas redes sociais, e você quiser estar nos ajudando aqui a manter esse trabalho da obra de Deus, para ganharmos almas para o reino de Deus, faça aí a sua doação, se assim você desejar, tá ok?
Deus abençoe a todos. Fique na paz. Bom dia.